Passei 8 dias em Miami e te convido a acompanhar todas as aventuras de equilibrar empreendedorismo, turismo e viajar sozinha nesse vídeo. Eu tenho uma agência de marketing digital remota e isso me dá muita liberdade geográfica. Então, conhecer um lugar novo enquanto eu mantenho minha rotina profissional é uma coisa possível para mim. Ainda mais falando de uma cidade como Miami, que tem toda a infraestrutura de uma cidade necessária. E esse foi o meu motivo de escolha dessa cidade. Além disso, conhecer uma cultura nova, beber de outras fontes, expandem nosso horizonte. E isso é muito importante na área de marketing e comunicação, porque a gente precisa ficar constantemente atento e antenado às tendências, ao que está acontecendo no mundo. E nada melhor do que observar isso em outras culturas também. Ainda mais falando das tendências que partem dos Estados Unidos e vão para o Brasil depois de um tempo. Toda vez que eu viajo, compro essa bolachinha aqui. Nossa, eu acho muito boa. Sei lá, talvez também traga uma memória afetiva. Encontrei esse parque muito fofo, super bem cuidado. Cheio de pedrinha no chão. Passando na frente do nosso Cabana Burger. Do primo do Cabana Burger, porém americano, primo mais velho. Quem sabe a história sabe. Logo quando eu cheguei, eu queria me familiarizar com o bairro. Então eu entrei em todas as igrejas que eu encontrei, nos parques e fui até o shopping mais próximo. Aqui em Miami tem muito latino, ou pessoas que são descendentes de latino também. Então você ouve muitas pessoas falarem espanhol. Inclusive, é mais comum te abordar em espanhol do que em inglês. Eu não fui ainda pro Airbnb, tô indo agora. Depois de dar um rolê no bairro que eu vou ficar. Que, inclusive, eu gostei muito. Nossa, adorei Brickell. Pra mim, podia terminar a viagem aqui. Então, cheguei no Airbnb, tudo certo. O apartamento aqui, a casa, né? É uma casa. Eles chamam de apartamento, mas no fim das contas é um complexo de casas geminadas. É uma graça por dentro, muito bem decorado o design de interiores aqui. Me arrumei para dar uma explorada e sair para jantar para um bairro próximo de onde eu tava, que se chama Coconut Grove. A temperatura ia cair de novo, então eu coloquei um casaco mais pesado. E uma informação curiosa, fazia 16 anos que o inverno não era tão rigoroso quanto nesses dias que eu tava por lá. Procurei até encontrar uma livraria bem interessante nesse bairro. E já tinha escurecido, eu comecei a ficar com fome. A minha sorte grande foi que logo do lado da livraria eu encontrei um restaurante com estrela Michelin. Passei no restaurante, eu vi que estava bem movimentado. Pessoas nativas. Pessoas que claramente eram de Miami. Aí eu olhei pra dentro, falei, vou entrar. No primeiro momento eu não tinha visto a placa no restaurante. Conversando com o garçom, eu descobri que o restaurante tem estrela Michelin por 4 anos consecutivos e estrela Michelin verde. E eu nunca tinha entrado num restaurante antes também com essa categoria. Quando eu terminei minha refeição no restaurante, eu caminhei de volta para casa. Eu consegui passar na frente de um mercado e entrei, porque sempre quando eu viajo eu procuro entrar num mercado local. Já falei que eu amo elas. Assim eu consigo ver as diferenças de produto, de alimentação e eu acho muito importante colocar isso dentro do roteiro como parte da experiência de uma cidade. A manhã do dia 2 começou bem calma e tranquila, até porque eu teria um dia bem cansativo pela frente. Eu gosto muito de viagens dinâmicas, viagens intensas, então eu preciso desse tempo para me compor ao longo do dia. Então preparei com tranquilidade meu café da manhã, reforçado. E hoje o clima tá muito melhor do que ontem. Tá uns 16 graus agora e quando eu cheguei tava 3. No meu roteiro eu queria visitar o Aventura Mall, que fica na cidade de Aventura, mas é super próximo de Miami. Então para chegar lá é super fácil, é só pegar um trem que se chama Brightline na região central de Miami. Depois disso eu decidi pegar um Uber para chegar mais rápido no destino final. Cheguei onde eu queria. Na Longchamp. Mas aqui tem, nossa, tem muitas lojas lindas. Muito bonitas mesmo. Okay, it has to be an official store, that's all. It had to be here, yes.
Eu não vou fingir costume, porque uma vendedora da loja começou a falar, ela olhou pro meu rosto e começou a falar espanhol. E eu fiquei assim, eu não sei falar muito bem espanhol. E aí eu embalei no inglês. E ela me perguntou se eu era americana. Eu falei, nossa, não, por quê? Ela disse, não, é porque as pessoas que são de fora, elas têm um sotaque muito forte, você não tem, você tem um sotaque muito leve. Eu vou chorar. Mas até parece, eu não acho isso não. Eu aproveitei para passar numa loja de chocolates que eu gosto muito, a Suíça. A qualidade é ótima do chocolate. No, it's perfect. Uma viagem para Miami em si já é muito voltada para as compras. E o bom desse shopping é que tem lojas super interessantes. O único ponto fraco do shopping mesmo é a localização. Eu amo essa loja, chama Venchi. É italiana. Nossa, eu amo, as coisas são tão gostosas. Aí você escolhe, você pega um saquinho desse, escolhe os bombons que você quer, os chocolates que você quer. E é por peso, né? A menos que você queira um pacote já fechado. Parei aqui rapidinho só para falar sobre esse projeto aqui da Apple, que não é um projeto convencional, é uma loja muito bonita e foi projetado por Norman Foster, que é um escritório de arquitetura super renomado. No, first time. Tentei aqui para conhecer esse restaurante. Chama Motec, que eu peguei como indicação. E eu estou num horário que eles dizem que é um happy hour. Então eles diminuem a porção, que você consiga pedir mais porções. E os drinks também têm o mesmo preço das porções, que fica em torno de $5. Quando eu terminei de comer, eu resolvi aproveitar o final da tarde lá em Miami Design District, que é um bairro em Miami onde tem muitas lojas de luxo e arquitetura contemporânea, e também funciona como uma espécie de museu a céu aberto, porque tem alguns pontos onde você encontra instalações artísticas. Inclusive lá, muitas das lojas têm uma arquitetura diferente. De noite, me distraí, procurando uma coisa muito interessante. Tem uma loja aqui que se chama Keith, e eles começaram a fazer um sorvete que você bate um monte de coisa dentro desse sorvete. Tá incrível. Esse fenômeno de criar uma experiência gastronômica para que você envolva os consumidores ou pessoas que não são necessariamente seu público-alvo, mas podem ter uma interação com a marca, é uma tendência mundial. Você vê várias grifes fazendo essa mesma coisa, como cafés e boulangeries. Mais um dia em Miami e hoje tiveram acontecimentos inesperados. Atualizações. Eu tô indo agora para um parque aqui em Brickell. O clima tá muito, muito bom, só que infelizmente vai esfriar mais pro fim de tarde e amanhã vai ficar bem frio também. Então eu trouxe um casaco quentinho aqui na minha bolsa para ficar o dia inteiro fora. Vamos ver o que eu faço, não sei, eu tô meio sem roteiro hoje, depois desse parque. Muita gente vem correr aqui na orla. E agora não tanto porque também já são 10 horas e tá meio quente pro dia. O tamanho dos prédios aqui em foto, vídeo, não parece tão alto quanto na vida real. A atmosfera do continente Miami é muito diferente de Miami Beach, e você percebe isso até pela própria presença da água, que nos dois lugares tem, mas as pessoas se relacionam de uma forma completamente diferente. O continente é muito mais urbano, muito mais novo do que Miami Beach, e a presença desses prédios enormes você só vê desse lado. Em Miami Beach isso não acontece, e o ritmo é diferente lá também. Aqui no continente as pessoas são muito mais aceleradas. Eu tinha outros planos agora para o almoço, mas eu estava do lado desse museu, que é o Art Museum aqui da cidade, chama Pérez. Então eu resolvi entrar. Vamos ver como que é. Ele já estava no meu roteiro, só que não estava exatamente para hoje. Eu nem sei se eu podia fazer isso aqui, mas achei demais, acho que sim. Eu desisti de entrar no museu, eu achei a parte de fora legal. Na frente tem o Museu de Ciências Naturais, e eu gosto muito de mar, então eu falei, bom, eu acho que eu vou me divertir mais naquele museu. Eu sou muito organizadora, então eu gosto de ter tudo muito planejado. Mas eu percebi com o tempo que a gente perde um pouco da magia da viagem, de descobrir coisas novas, quando a gente fica muito focado no nosso plano inicial. Esse museu estava no meu roteiro, e ainda bem que eu decidi vir aqui mesmo.
Tem um trecho aqui que você assiste um aquário de baixo e os peixes nadando em cima de você. É muito demais. Esse museu aqui tem muita criança e muita família, porque é um museu de história natural, então naturalmente já é amigável para esse público. Tem muitos pontos de descoberta e ao longo do museu em si, ele é bem interativo no geral. Ou seja, é muito atraente mesmo para a criança. Parei aqui para comer um sanduíche do Joe and the Juice. E uma coisa interessante é que aqui nos Estados Unidos a cultura do Valentine's Day é muito forte. E até nos restaurantes eles têm um menu especial para o Valentine's Day. Muito bacana isso. Eu queria comer um sanduíche. Essa foi a melhor escolha que eu pude fazer hoje em termos de comida. Eu pedi o Joe's Club. É um sanduíche que tem frango, avocado, pesto e tomate. E eu amo pesto e tomate. E eu amo avocado também amo frango. Então foi uma escolha muito boa. Nossa, delícia. Apesar do dia ter sido nublado e chuvoso, eu consegui aproveitar bastante, porque eu decidi ficar em lugares fechados, ao invés de seguir meu roteiro, que eram lugares abertos. Tô indo agora pro escritório, preciso fazer algumas coisas que estão acumuladas, eu já tinha me planejado para ir lá hoje mesmo e vou mostrar também como que é. Eu sou membro do WeWork, então tenho acesso a todas as unidades do mundo e eu tô animada para descobrir quais são as diferenças entre um WeWork de Miami e um de São Paulo. Esse trenzinho aqui faz um loop entre Downtown e Brickell, são os dois bairros aqui de Miami. O escritório que eu decidi trabalhar hoje fica em Wynwood, que é um bairro antigamente industrial de Miami e hoje é extremamente alternativo, muito famoso pelo museu a céu aberto que se chama Wynwood Walls. O bacana desse bairro é que tem muita loja alternativa, loja de design, então você consegue ter um passeio bem legal ao longo do dia lá. Aqui tem uma unidade do WeWork, tô chegando lá. Não vou ficar o dia inteiro, mas como eu tenho algumas demandas para resolver, eu achei bem interessante aproveitar e conhecer essa unidade do WeWork. Ambiente bem diferente do que a gente está acostumado lá no Brasil. Como eu tinha reuniões internas para fazer e ao mesmo tempo eu queria turistar na região de Wynwood, eu encontrei esse escritório na região, assim eu posso equilibrar as duas coisas. Uma percepção minha do local é que o ambiente estava muito silencioso. Trabalhei o mais eficiente possível e terminei todas as pendências que eu tinha acumulado ao longo desses dias. Quando eu terminei, ainda era final de tarde, então consegui explorar o bairro ainda na luz do dia. E eu encontrei uma loja super interessante de camisas de futebol clássicas. Tinha camisa de todos os times que você puder imaginar. Passei no café que eu tinha recebido uma indicação e o cheesecake era muito bom. Atualizações do dia, eu saí lá do café e vim passar um tempinho aqui na Design District. Era super perto, então vou bater um pouco de perna aqui de novo. Da outra vez eu vim já tava mais escuro. Depois disso eu passei num restaurante para fazer uma reserva minha. Passei aqui na frente do Torno Subito, que é um restaurante italiano. Só que dentro tem uma instalação que foi projetada pela Zaha Hadid e nunca tiraram, né? Também peguei por indicação. E talvez eu volte aqui nos domingos, porque domingos tem um brunch bem bacana, bem legal. Eu não consegui achar um blush que eu queria de uma cor específica até agora, porque as coisas esgotam muito rápido quando elas vêm, ou tem algumas cores que esgotam muito rápido. Cheguei aqui nesse bistrozinho grego, ele fica um pouquinho, algumas ruas para cima do centro do burburinho de Design District. A refeição nesse restaurante foi muito boa, inclusive
eu vou soltar um vídeo no YouTube de todos os lugares que eu comi em Miami com review dos restaurantes. Nossa, uma das minhas preferidas. Sério, o queijo feta na salada combina muito. O polvo chegou, é um polvo grelhado. Eu vou comer um pouco da salada e depois eu como o polvo. Voltei pra casa, peguei um loop e eu precisava ainda me organizar para o dia seguinte. Então eu abri o mapa de Miami Beach e recapitulei tudo o que eu queria ver lá naquele local. Bom dia! Hoje eu vou para um jardim museu, depois eu vou provavelmente para Miami Beach, só que no fim da tarde eu tenho um concerto. E como provavelmente eu não vou voltar aqui para me trocar novamente, eu já vou com uma roupa adequada pro lugar. Nem entrei no museu ainda e já percebi que aqui é lindo. Super gostoso. A entrada foi de um adulto, né? $25. E é bem grande aqui o espaço, muito gostoso. Eu com certeza, se fosse daqui, viria pra passear, sabe? Me remete muito a essa ideia de jardim botânico. Como o cenário aqui é bem bonito, já vi 2 pessoas fazendo book. Um casal, provavelmente do casamento deles, e uma outra menina que era bem novinha, talvez seja a festa de 15 dela. E aparentemente é a decisão número 1 de qualquer pessoa que for fazer um ensaio fotográfico aqui. Eu vi acho que uns 5 já. Tem muito fotógrafo, é a maior concentração de fotógrafos de Miami. O Museu de Vizcaya é uma mansão que tem nada mais, nada menos do que 34 quartos. E o dono era quem leva o nome hoje do museu, Vizcaya. Essa residência não era a principal da família, mas a casa de inverno. E o Vizcaya tinha esse desejo de ter uma residência com arquitetura inspirada na italiana. Ele queria que os hóspedes dele tivessem a sensação que estavam na Europa. Eu acabei de subir lá na suíte e é engraçado porque isso não é muito comum nos Estados Unidos. Apesar da arquitetura aqui ser meio italiana, inspirada na arquitetura italiana, aqui nos Estados Unidos não é comum ter suíte nas casas. Se não é comum hoje, imagina naquela época. Depois do museu eu realmente não aguentei de calor, tava bem quente aquele dia. Eu passei em casa, troquei de roupa e peguei um Lyft, que é como se fosse um Uber, é um aplicativo que tem o mesmo conceito, e fui até Miami Beach. Inclusive lá eu tive a sensação térmica de que estava mais quente. Cheguei aqui num lugar bem especial para mim, que é um estacionamento, por incrível que pareça ele é especial, porque no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre da faculdade de arquitetura, dentro da disciplina de projeto, o meu grupo tinha que fazer uma maquete desse projeto aqui, porque é um estacionamento assinado por um escritório super renomado. E o projeto é muito interessante também, o sistema estrutural. 10 anos depois, estou aqui vendo esse projeto ao vivo. Eu queria muito vir aqui só para ver esse projeto mesmo. A minha sensação de Miami Beach é que era uma outra cidade. E era muito mais calma, tranquila, silenciosa. Também senti que a cidade tinha muito mais turista naquela parte. O concerto era lá em Miami Beach, bem próximo dessa região que eu fiquei passeando. Então eu decidi não fazer nada que demandasse muito tempo meu e explorar a região para que eu voltasse 2 dias depois lá. Quando eu decidi almoçar já estava meio tarde, mas eu estava de olho num Five Guys, então eu fiquei na região para conseguir comer um hambúrguer lá. Depois que eu descobri essa franquia, qualquer viagem ou oportunidade que eu tenho, eu paro no Five Guys para comer pelo menos um dia. O Five Guys foi fundado na década de 80 nos Estados Unidos e nasceu como uma lanchonete familiar, mas desde aquela época o diferencial era usar ingredientes de alta qualidade e que fossem frescos. Fato curioso é que essa lanchonete foi fundada pelo pai e os 4 filhos, e por isso o nome de Five Guys.
É o hambúrguer que eu mais gosto, meu preferido. Ficou no vídeo. Bom, a ideia dessa rua é que seja, entre aspas, espanhola, né? Os restaurantes que tem aqui, eles não são temáticos apenas da Espanha, é uma mistura. Mas, em termos arquitetônicos, de fato, se assemelha um pouco com a Europa. Voltei aqui para aquela rua movimentada para tentar tomar o sorvete, que na verdade é um frozen yogurt. Que eu peguei também por indicação, eu passei na frente em uma fila enorme, tô vendo agora que continua com a fila enorme. Essa marca Mica já existe na Europa e ela foi para Miami recentemente e, ao que tudo indica, é um estouro de vendas. Consegui, depois de 45 minutos na fila, literalmente, pegar o meu frozen yogurt. É bem azedinho, a massa, adoro, muito gostoso, só que os toppings, eu peguei um topping de pistache e um topping de hormão com mel. Foram assim um ponto alto desse negócio. Agora eu tô indo pro meu último compromisso, que é um concerto, Orquestra Sinfônica de Miami Beach. Eu nem fui pela música. É claro que eu escolhi um dia que tivesse uma música minimamente que eu gostasse. Mas eu peguei como indicação pra ver a arquitetura do local. Todos os músicos desceram, eles terminaram o ensaio, desceram e agora vão subir. E com certeza vai ser uma ótima apresentação, já tô sentindo aqui. O New World Center, ou New World Symphony, foi projetado por Frank Gehry em 2011. Eu nunca tinha entrado ou visitado pessoalmente, nem do lado de fora, um edifício do Frank Gehry. Então, além do concerto ter sido esplêndido em termos de qualidade musical, foi muito bacana ver a orquestra sinfônica e toda a acústica do edifício. Hoje é domingo, eu encontrei uma igreja presbiteriana perto de onde eu tô, então tô indo pro culto. Pesquisei bastante sobre os horários dos cultos, os cultos diferentes, e esse que eu tô indo agora é o culto tradicional. Depois tem um culto em espanhol, e às 11 eles fazem um culto contemporâneo. O que eu entendi, que o culto das 9 e das 11 são em inglês, então tô indo nesses. Como eu também sou presbiteriana, os cultos não tiveram uma diferença muito grande do que eu já tô acostumada. O pastor era jovem e fazia algumas piadas no meio do sermão. Valentine's Day é muito forte nos Estados Unidos, então no final do último culto, das 11, teve uma mesa com doces para comemorar esse dia. Nos próximos dias eu vou postar um vídeo aqui no YouTube falando sobre as diferenças e semelhanças que eu percebi nos cultos, com mais detalhes. Hoje é o dia de Super Bowl, né? Ontem eu nem me toquei disso. Então hoje a tendência é que todos os bares e restaurantes fiquem lotados. O jogo vai ser 8h30 do horário local, não é aqui em Miami, mas o país inteiro para ver o Super Bowl. Estou aqui no restaurante Torno Subito e as pessoas aqui, elas falam italiano, além de espanhol, além de inglês. E inclusive eu fui atendida por um moço que é brasileiro e aí ele fala muito bem italiano. Esse restaurante ele é uma instalação da Zaha Hadid e aí eles nunca demoliram essa instalação, né? Eu peguei o menu do brunch e aí vem algumas entradas. Como prato principal, eu peguei uma sugestão para cacio pepe, do cacio pepe deles, que eles colocam um toque cítrico depois. E de sobremesa, eu vou pedir, ainda não pedi, o tiramisu, que falaram muito bem desse tiramisu. Tô no final do meu menu do brunch aqui. As entradas estavam perfeitas, estavam divinas. O prato principal também, o ponto da massa estava excepcional. O cacio pepe estava com sabores muito característicos e eu sentei estrategicamente nesse salão central porque tem luz natural super boa e eu conseguiria ver de cima mesmo essa instalação. So right over here we're gonna have our torta de rosas, gonna be our orange cake.
our pistachio gelato, and then right in the middle is going to be our tiramisú subito, traditional evolution concept with the savoiardo pound cake on the bottom, soaked in coffee, one texture mascarpone cheese, and then espresso gelato on the middle for the cracker you to break. Enjoy. O prédio em si, ele não é só o Torna Súbito é só o restaurante que fica no andar térreo. Em cima é uma marca que chama The More. Essa marca tem várias coisas que se assemelham a um clube. Esse clube tem lounges privados, salas de conferências, salas para jantares privados, degustação de vinho. Passei um pouco nas lojas de Miami Design District. Eu tinha vindo anteriormente nessa região, mas já era noite, então foi diferente a experiência. Disso eu comecei a descer para Wynwood, explorar de novo um pouco do bairro. More like a tea, iced tea. E aproveitei para passar no Starbucks. What flavor? We have black tea, green tea, and passion tea. I'm gonna go with the black tea, please. Yeah, black tea. Regular size. Miami me impressionou de muitas formas. E realmente é uma cidade diversa. Eu acho que isso é uma das principais características pela qual Miami é uma cidade única. Em uma mesma cidade você tem praia. E uma praia onde a Art Deco é predominante. Vários canais que permeiam a cidade. Arranha-céus enormes. Lojas de grife por toda parte. Uma arquitetura contemporânea que conversa com a história da cidade. E, claro, a arquitetura de diversos arquitetos renomados. Bairros mega residenciais, outros bairros mais alternativos. Sem contar que a maior parte das pessoas lá fala espanhol nativo, sendo imigrantes, filhos de imigrantes ou pessoas que aprenderam o espanhol, porque a cidade em si é praticamente bilíngue. E fato curioso, eu conheci algumas pessoas que não sabiam falar inglês, pela falta de necessidade do dia a dia da língua. Hoje o meu roteiro é explorar com mais calma Miami Beach, então eu comecei pelo sul, em South Beach, e subindo até mais ou menos Mid Beach. Além da Lincoln Road, tem outras duas grandes avenidas aqui em Miami Beach, que é a Collins Avenue e a Ocean Drive, onde tem muitos edifícios icônicos Art Deco. Esse parque que eu tô, que fica bem ao sul da ilha de Miami Beach, é muito gostoso. As pessoas vêm aqui pra correr, pra andar de bike, pra andar de patins. Vi algumas pessoas com patins, achei bem interessante. E como é praticamente tudo plano, é muito agradável, assim como a cidade inteira. Ou seja, também tem várias crianças aqui, várias famílias que trazem as crianças. Apesar da temperatura não estar alta, a sensação é de muito mais quente por conta do sol. Então, ainda bem que eu tô aqui no inverno. Não era a minha intenção dar um pulo na água, né? Não era a minha intenção ir pra praia mesmo. Mas eu imagino aqui no verão, se no inverno tá desse jeito e nem tá tão alta a temperatura pra inverno aqui. Quando eu comecei a planejar a viagem, eu não sabia muito bem o que esperar. Não conhecia Miami e tava um pouco difícil imaginar como eu ia conseguir realmente equilibrar o trabalho e um momento de turismo mais intenso do que outras vezes que eu já fiz isso. Mas por mais que eu estivesse 100% online no celular, a minha agência é super organizada hoje em dia. Ela rodou com as demandas sem que eu precisasse ficar 100% disponível e online. E essa viagem é uma oportunidade que Deus me deu. Um período onde eu encontrei agito, trabalho, descanso, paz, novas experiências. Conheci pessoas na viagem. E viajar sozinha também te tira da zona de conforto. E o resultado é muito positivo. Quando a gente já conhece os lugares, já conhece as pessoas, a gente evita experiências novas e ficamos mais reclusos no nosso mundinho. Essa viagem também mostrou pra mim que eu consegui, em alguns momentos, continuar com a minha rotina, para que eu não sentisse que ficasse completamente alheia do meu dia a dia. E hoje eu valorizo muito essa rotina, valorizo muito a minha disciplina. Eu sinto que eu consegui também manter a minha rotina espiritual todos os dias, consegui ir na igreja, conhecer pessoas novas de lá. E esse momento de equilíbrio com o turismo, o trabalho, tem muito propósito pra mim. Uma viagem que eu consiga equilibrar as duas coisas me traz muita felicidade. Uma viagem que eu conseguia sentir a presença de Deus comigo. Então em nenhum momento eu fiquei com medo, me senti vulnerável por ser mulher e estar sozinha num país diferente. E esse equilíbrio
manter a rotina, sair um pouco da rotina de vez em quando, com uma viagem como essas, é o que define sucesso para mim hoje em dia. O sucesso que não é material, mas é balizado pelas experiências, manter uma rotina saudável, sem nunca esquecer a conexão espiritual. Olha que bonitinho esse Walgreens que eu encontrei, tá fofo, eu vou até entrar. Subi na ilha para chegar aqui. Aqui é como se fosse um distrito do Faena. Então tem esse lugar que são lojinhas, tem uma galeria de arte ali e tem um restaurante mais pra cima. Vou dar uma olhada. Mas já que eu estou aqui, vou entrar e entender o que tem nesse Faena Bazar. Tô andando aqui na orla da praia e uma coisa interessante é você não ouve barulho de absolutamente nada. Só quando uma bike passa assim do seu lado que você ouve. Não dá nem pra ouvir barulho dos carros. Na praia, ninguém fica com música alta, ninguém fala muito alto. As pessoas respeitam esse silêncio, essa contemplação. E a cor da água é realmente linda. A relação de respeito que as pessoas têm com o silêncio, com a contemplação da natureza, foi algo que me impressionou. Porque eu esperava que tivesse mais barulho, um movimento diferente. Mas a surpresa foi realmente positiva. E naquele clima de calor, final de tarde, deu vontade de tomar de novo aquele frozen yogurt. E dessa vez eu peguei a massa misturada com o iogurte natural e o iogurte com morango. Tava muito bom. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é simplesmente sentar em um lugar e começar a contemplar e observar as pessoas e o movimento da rua. Eu acabei de voltar de uma sanduicheria que eu não conhecia, não estava planejando ir lá. Eu simplesmente passei na frente do Bayside e tinha muitos restaurantes lá. Eu olhei e falei, putz, tô com fome, vou jantar. Eu tava planejando ir no Chick-fil-A, ainda bem que não fui. E aí eu entrei e encontrei a sanduicheria, tava lá com o símbolo do Michelin. Falei, aqui é bom, hein? Conseguiu por 4 anos consecutivos, 4 ou 5. Muito bom o sanduíche. Uma grata surpresa. Bom, são 9h30, mais ou menos. Eu acabei de chegar aqui no Airbnb. Eu quis ficar realmente um dia longo fora, porque hoje era o último dia inteiro que eu teria aqui, e então eu tinha que aproveitar ao máximo das coisas que eu ainda não fiz, das coisas que eu tinha deixado para depois. Foi uma viagem maravilhosa, eu tô muito grata pelas oportunidades que Deus me deu de vivenciar tudo isso, pela oportunidade de viajar. Eu gosto muito de viajar sozinha, como eu falei, porque você tem a possibilidade de se conhecer melhor e você consegue se virar. E aí a gente também começa a descartar alguns tipos de medo que a gente tem. São 5h, tô com voz rouca ainda, arrumando tudo aqui pra sair. Me programei pra sair umas 6h20 da manhã aqui do Airbnb. Eu gosto muito de ficar na minha própria companhia, e não é estar solitário, mas é solitude. Isso ressoa muito em mim. Eu só tenho a agradecer mesmo, já tô com saudade, já quero voltar, gostei muito de Miami, é muito melhor do que eu imaginava. Eu tinha uma impressão que ia ser uma viagem média, mas foi muito, muito, muito bacana. E a próxima vez que eu vier eu já sei o que fazer, o que não fazer, o que faltou. Check-in feito, malas despachadas. E assim eu me despedi de Miami desta vez e voltei para São Paulo. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, disciplina, fé, comunicação, marketing e viagens como essa. Beijos!